pergunta é: o capítulo 1 nos traz a reflexão de quanto a humanidade precisa evoluir, se transformar, mudar sua conduta moral e perdoar, através da exposição com a pandemia. Quando, portanto, percebemos e sob quais circunstâncias identificamos que estamos no caminho certo da reparação pessoal, coletiva e círculo familiar. Então é interessante a pergunta, porque eventualmente nos chega esse tipo de questionamento, se estamos no caminho certo. Quando não estamos no caminho certo, há sempre inquietações. É claro que às vezes surge essa dúvida: eu estou seguindo o caminho certo? O que é seguir o caminho certo? É seguir o caminho que está conforme a lei de Deus. E quando a gente pensa nessa situação de reparação em relação à família, em relação ao coletivo, é preciso pensar: quando nós estamos agindo conforme a recomendação de Jesus, Jesus pensou na coletividade, ele não pensou no individual. Quando Jesus não julgou a mulher adúltera, ele também está sinalizando para nós que não devemos julgar, porque o outro oferece aquilo que ele tem condições de oferecer. Quando nós julgamos, nós estamos nos colocando numa posição superior àquele que agiu conforme foi a escolha. Então todos nós temos o livre-arbítrio. Está uma conversinha ali no fundo, danada. Então é este livre-arbítrio que vai nos direcionar. Só que nas nossas escolhas temos que fazer a seguinte pergunta: se fosse Jesus, qual seria a escolha dele? Isso nos vai dar clareza em relação ao caminho que nós vamos seguir. Jesus recomendou o perdão. Como posso compreender se no contexto familiar estou reparando? Aí vamos pensar que no contexto familiar nós também estamos com os desafetos, que foram aqueles colocados em nosso caminho, para poder nós quebrarmos aquele círculo ou ciclo que foi criado de vítima e algoz. Então, quando eu consigo compreender o lado daquele familiar, que eu não tenho estima, mas que eu compreendo de que ele foi colocado junto a mim para que eu pudesse seguir me libertando, então eu estou tendo plena consciência de que caminho na direção da lei de Deus, que é amor, da lei de Jesus, conforme Lázaro escreve lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Como posso saber se estou no caminho certo? Se você está amando, certamente o caminho é o correto. Sabendo que o poder da prece é muito precioso, sobretudo quando somos submetidos à provação nunca antes vividas, e a pessoa faz com outros questionamentos sobre o valor da prece. No fim é que ela faz a pergunta: como podemos saber quais e quantos estão a nos auxiliar? É possível? Relativamente, sim. Quais? Com certeza, o nosso anjo guardião. Esse sempre está
ao nosso lado nos momentos de provação, nos momentos das grandes dificuldades, também nos momentos de grandes alegrias. Outros, talvez os desencarnados queridos que estiveram ao nosso lado. Quantos, na proporção de quanto bem nós tenhamos feito, mas não poderemos saber. Então, não poderíamos estar interessados nesse questionamento: quantos estão nos ajudando? Sabemos que o importante é que nós estamos recebendo ajuda. E toda ajuda que nós estamos recebendo, toda atividade do bem, desencadeia uma onda de misericórdia. Alguém está rezando por mim, alguém está conectado àquele que está rezando por mim, outros estão conectados a espíritos mais elevados que estão rezando por mim, e chega às regiões felizes do mundo espiritual. Eu me lembro de um livro de Manuel Flamengo Miranda, não lembro qual deles, que no mundo espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes atende milhares de pessoas, mas tem equipamentos no mundo espiritual para registrar preces. Vocês sabiam disso, ou se lembram disso? Manuel Flamengo de Miranda que fala num dos seus livros, equipamentos que fazem vibrar no mundo espiritual apelo de prece. Quanto mais a prece é enviada com poder, com fé, com a certeza do mundo espiritual, mais aqueles equipamentos vibram mais poderosamente. E os benfeitores detectam aqueles sinais de que está alguém em aflição e enviam trabalhadores para ajudar aquele que está passando por uma obsessão, por uma dificuldade, por um grande problema. Então, a eletrônica que nos beneficiou a nossa vida é usada também no mundo espiritual para essa sinalização, para esses apelos. O telefone toca lá no mundo espiritual para nos assistir. E essa pergunta me remete a um acontecimento na minha vida. Eu vou fazer a pergunta a vocês gostam muito de perguntar, mas talvez não gostem de responder. Alguém aqui teve Covid? Olha, alguém teve Covid, está vendo? Quanto? Mas 5 pessoas. Mais? Só 5. Pois é. Eu tive Covid também, mas eu tive um Covid manso. Essa última cepa, eu só senti uma afonia, minha fala ficou afônica, e um pouco de alergia, e 2 dias depois eu já estava livre do Covid, né? Eu fiz o teste para saber que era Covid, mas não foi alguma coisa muito grave. Mas o meu filho teve Covid bravo, aquele da cepa bem prejudicial, e ele foi internado no hospital. Há aquele período do atendimento rápido no posto de saúde, e depois ele foi internado no hospital, e a sua situação dele foi muito grave. Ele entrou num processo quase de uma pré-morte, uma dificuldade muito grande. E o poder da prece, o poder do amor. Ele ligava
diariamente para os pais, para mim, para minha esposa: mãe está rezando por mim, eu não paro de rezar. Perdoe que eu me emocionei. E eu ia para o trabalho, voltava, orava por ele, mas com a mãe houve uma conexão quase que, eu digo, 24 horas. Ela não parava de orar, e ele também orando. Às vezes ele perguntava: mãe, reze alto, fale, quero ouvir a sua voz. E ela é espírita, mas tem um histórico de catolicismo muito grande, de encarnações passadas e dessa encarnação também. E ela rezava as orações. E ele dizia: mãe, rege aí o santo anjo do Senhor. Quem sabe a oração do santo anjo do Senhor? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, vamos rezar, Pois é, ela tinha que rezar isso várias vezes. Rezava uma, rezava duas. Mas ele não melhorava a saturação, o controle que eles fazem do oxigênio. A enfermeira aqui sabe como é isso. Piorando cada vez mais. E houve um momento que o contato com a mãe foi interrompido porque ele precisou entubar. Ele entubou e desapareceu o contato com a mãe, mas ela continuou orando. E nós estávamos esperando um óbito, porque aqueles que entubavam, o percentual na época de óbitos era muito grande. Mas quando ele entubou, ele passou pouco tempo, ele teve uma visão. Ele se via ele via um edifício muito grande, de muitos andares, mas era um prédio muito bonito, resplandecente, os vidros brilhantes, e tinha um átrio na frente daquele edifício maravilhoso, e naquele átrio brilhante, tudo brilhava. Ele contou para nós, ele via um ser, vamos dizer assim, muito sofrido, amargurado, um leproso, envergado, jogado no solo, e uma voz perguntava a ele: você sabe quem é que está ali? Mas ele sabia, e ele respondia: sou eu. Aquela visão que ele estava tendo, daquela pessoa, um leproso, uma pessoa espiritualmente completamente envergado sobre a dor e sobre o sofrimento, mas ele, fortalecido pelas preces, ele foi adquirindo confiança, mesmo entubado, e ele não passou muito tempo. Ele entubou e, horas depois, ele teve um impulso e ele arrancou a tubulação, ele destubou-se sozinho. Os médicos acorreram e não podiam mais entubar de novo, porque o processo é complexo. Ele numa agitação, e foram fazendo aquelas interferências que podiam fazer, mas na verdade, quando ele destubou, foi exatamente alguns minutos depois daquela visão, e os médicos foram medir a saturação. Ele estava normalizando a saturação, e
Horas depois ele estava absolutamente saudável e respirando completamente. Quer dizer, um milagre. Milagres existem. Milagres existem. Quantas pessoas oraram por ele? Ele foi o gerente do Banco do Brasil, era um homem muito digno, muito honrado, família feliz, estruturada. No colégio ele tem uma grande liderança. Então, oraram na cidade do Salvador muitas pessoas por ele. Então, a oração realmente ela é fantástica e a misericórdia divina ela é sempre generosa. Então, aquele leproso que ele se via era um leproso moral, dos compromissos que ele houvera contraído no seu passado espiritual, nas suas outras encarnações. Então, eu narro esse fato com emoção, para que vocês saibam que a prece é um poderoso auxiliar da nossa vida. Nós não podemos parar de orar. É claro, temos que trabalhar, mas um grande sábio já dizia que arar é orar. Enquanto trabalhamos, nós estamos orando. Enquanto estamos servindo ao nosso próximo, nós estamos orando. E enquanto estamos orando mesmo. O pensamento conectado com a divindade, o pensamento voltado para Cristo, para os bons espíritos, é a nossa forma de alimentação espiritual, a mais importante que nós poderemos exercer. Então eu conto esse fato, porque esse seminário que nós estamos imaginando e colocamos, porque esse é um momento glorioso na história da humanidade. Nós estamos promovidos de mundo de expiação e de provas para mundo de regeneração. É um momento grandioso, é uma vitória da nossa sociedade, porque nós poderíamos não estar sendo promovidos agora. Será que nós passamos muito tempo para entrar nessa perspectiva de mundo de regeneração? Não sabemos. Só sabemos que agora nós estamos sendo promovidos. A gente está lá no estudo que é feito no Livro dos Espíritos. Mundos primitivos, nós já passamos por mundos primitivos. O mundo primitivo era um mundo de sombras. A luz do sol para voar-se daquela treva de gases venenosos, era um mundo sombrio, os homens se enxergavam a pouca distância, não havia claridade do sol. Depois o sol foi dominando, foi expulsando os gases da atmosfera e o mundo foi clareando. Nós vivíamos como trogloditas nos guetos, nas cavernas. Então, nós já avançamos muito, mas precisamos avançar mais. Agora nós estamos na passagem. Ainda não passamos, mas já estamos começando a passar para mundos de regeneração. Será um mundo muito mais feliz. Então vamos fazer o máximo das nossas vidas para que a gente possa viajar com esse mundo que está sendo viajando no tempo. A Terra está viajando sempre no seu périplo em torno do Sol, mas o Sol viaja no périplo da estrela, outra que a atrai. Uma estrela está sempre atraída por uma outra estrela maior, mais poderosa, e ela arrasta consigo o périplo dos planetas, e a Terra
está viajando e nós estamos viajando nela. É preciso que agora a gente acelere a nossa vibração, acelere a nossa capacidade de servir, agradeça a Deus, termos saídos desse planeta de provação, desse planeta de expiação para mundo de regeneração. Vocês estão de parabéns. Estamos dando outra que tem a ver com o que eu falo. A codificação nos fala que estamos em um planeta de provas e expiação. Foi dito que Edivaldo, em uma palestra, afirmou que desde a codificação estamos na regeneração. Qual a razão dessa afirmativa? Frente ao conhecimento estruturado por Kardec, que situa a Terra na escala anterior, provas e expiações. São períodos, a humanidade passa por períodos. Qual a razão dessa afirmativa frente ao conhecimento estruturado por Kardec, que situa a Terra na escala anterior, provas e expiações? Claro, nós estávamos, ou estamos ainda, na fase de planeta de provas e de expiações. A passagem de uma categoria para outra não é uma passagem momentânea, não é uma passagem abrupta. A gente passa de uma hora para outra. Não, é um período de passagem. Toda mudança não se dá abruptamente. Então, a mudança é lenta. Nós estamos na passagem. E vocês vão ouvir dos meninos aqui que estudaram para fazer esse seminário, que nessa passagem muitas providências são tomadas. Primeiro, a expulsão daqueles espíritos que não podem mais ficar aqui, mas eles terão que fazer um estágio num planeta primitivo para sentir a falta, para sentir saudade da Terra, mas depois eles retornarão. Mas isso será objeto da fala dos companheiros. Então a passagem não é momentânea. A nossa Tânia disse que começou com o advento do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Então ali começou a mudança que não ocorre abruptamente. Agora nós estamos num momento decisivo, que é um momento em que as forças do mal entram num conflito aberto com as forças de Jesus Cristo, tentando impedir o progresso da própria humanidade. Então esse é um momento decisivo. Se nós fôssemos protestantes, nós dizíamos, esse é o Armagedon. Então, esse é o período do Armagedon. É o período do grande impulso em que a gente vai enfrentar grandes dores, mas também grandes alegrias. Essa foi a última pergunta, mas está dentro do que João está falando, então eu vou aproveitar e trazer a resposta. Pelo caminhar da humanidade, existe uma previsão de quanto tempo vai levar a transição? Na verdade, esse tempo não é previsível porque existe o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, podemos ter um tempo mais curto com um tempo mais prolongado. A minha fala inicial que veio na pergunta que João respondeu foi algo trazido por Tio Di em uma palestra recente, que o mundo de regeneração já começou desde quando houve
houve a codificação com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Como nós já apresentamos no seminário, que nós estamos vivendo uma pandemia moral, que o próprio Tio disse que esse vírus chegou para evitar uma guerra nuclear. Então, a espiritualidade está atenta. Jesus é o governador do nosso planeta, então sabe quais são as nossas necessidades. E o próprio livro está mostrando que a nossa mente, ela é capaz de fazer todo esse movimento. Então, se desejamos alcançar o mundo regenerado, nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Mas para que isso de fato aconteça, é necessário que haja uma mudança em cada um de nós. Cada um mudando vai mudar a coletividade. Aí vamos pensar, quanto tempo ainda vai levar para que haja mudança desse padrão de pensamentos de todos nós? Não vai ser um tempo curto. Quando você entra numa faculdade para fazer determinado curso de medicina, você já entra, você já é doutor, já é médico, você vai entrar para poder passar por todo o processo até lá no final você pode dizer agora eu sou médico, né? Então a humanidade está entrando no mundo de regeneração. Então, todas as dores que nós estamos passando são aprendizados, são resgates para que um dia a gente possa dizer agora estamos no planeta regenerado. Então estamos nessa fase, a fase de transição. Então tem uma mensagem muito interessante da benfeitora Joana de Ângeles, de 2006, chamada A Grande Transição, que ela está ali explicando todos os detalhes do momento por qual nós estamos passando no momento. Tem algumas perguntas aqui que nós não dizem, a gente vai deixar para o final, tá? Para a gente não perder o time aqui. Capítulo 11, a gente vai adiantar um pouquinho, tá? Capítulo 11, ele trata de os justiceiros, essas entidades que eu citei inicialmente e que perseguem os cristãos. Os justiceiros, eles criaram, o nosso amigo Amorim vai se deter mais um pouco nesse tema aqui à frente, mas eles criaram a cidade da justiça, uma cidade nas zonas inferiores que imita o inferno. Tradicionalmente, que imita o inferno tradicional, é um local similar ao que o João citou ali, um local mórbido, sombrio, escuro, né, onde eles formaram lá o Tribunal de Justiça, onde eles levam os espíritos para serem julgados. Então, é uma organização maléfica de efeitos danosos contra a sociedade e os espíritas especialmente. Então, eles se juntaram todos nessa cidade com toda a organização hierárquica. Nutrem ódio espontâneo aos espíritas por se dedicarem ao Mestre Jesus, atacando os seus pontos vulneráveis e as suas chagas do passado. Como é que aqueles nossos adversários do bem, os nossos adversários pessoais, conseguem nos atacar, conseguem nos acessar? Através das nossas brechas morais. São os plugs que eles conseguem nos conectar e assim conseguem nos acessar. Através de processos, como o Manuel Florão de Miranda nos narra, de culpa. Através do processo de culpa, a gente permite que haja essa sintonia. Então, são através justamente das nossas brechas morais. Se nós não damos brecha, se nós nos mantivermos numa faixa vibratória de conduta que eles não consigam nos acessar, vai ser difícil eles conseguirem atuar. Então, por isso que é tão necessário, Jesus falou, jejum e oração. É a necessidade do jejum e oração. Não é o jejum alimentar físico, ele se referia ao jejum moral, de conduta, de pensamento e a necessidade da oração constante. Então, criminosos cruéis, esses justiceiros, liberados de regiões infelizes para desfrutar de sua última oportunidade. Olha a misericórdia divina. Né? Nessa mensagem de 2006, Joana de Ângeles nos fala que as entidades, diversas entidades ligadas ao mal, estavam impedidas durante muito tempo de reencarnar na Terra, tá? Embora as suas emissões mentais inferiores viessem a muito prejudicando o planeta Terra. Mas eles tiveram, por misericórdia divina, a última chance de reencarnar para permanecer aqui no planeta,
ou eles se modificam e ficam no planeta, ou eles serão recambiados, como já estão sendo, para um planeta aqui no sistema solar, mas de ordem inferior, naquela faixa ainda da pré-história, com aquele fogo, com o vulcão, com os gases tóxicos, já começaram a ser recambiados para lá. Então a misericórdia divina liberava para que eles viessem reencarnar para ter a oportunidade. Por isso esse momento de loucura que nós vivemos na Terra. Tantos crimes, o aumento da violência, de hora para outra explodiu. E as entidades estão aqui, ao invés de se melhorarem, seguir os bons exemplos, muitas delas permanecem no mal e não vão mais ter a oportunidade de permanecer no planeta Terra. Então eles vêm infectando mais o mundo com a hediondez. Uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontra-se reencarnada, retornando de regiões muito primitivas. Inclusive, nas administrações públicas, ele cita no livro. Porém, concomitantemente, a limpeza espiritual está sendo feita. Então, eles estão aqui atuando, mas não estão soltos, não. A misericórdia divina está atuando, está sob controle. A limpeza espiritual está sendo feita e logo mais o sol do amor voltará a brilhar. Então, é o momento que João falou do Armagedon. Nós estamos aí nessa briga do bem contra o mal, a espiritualidade superior atuando, auxiliando, diversos espíritos de escola ligados ao bem, missionários do bem estão reencarnando ou reencarnados para ajudar a humanidade nesse período. Aprofundando experiências. Então, desse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda vai narrar uma reunião mediúnica em que 2 trabalhadores da casa, espírito e referência, vão ser socorridos após serem atacados nas suas residências, nas suas famílias, e essas entidades são levadas a uma reunião mediúnica para que possam socorrer esses trabalhadores. Então, o Gumersindo é um dos trabalhadores, sua esposa e seus filhos são usados pelos justiceiros como instrumentos para atormentar Gumersindo, que era o presidente da casa, né? Então os filhos, a esposa problemática, com problema de ciúmes, o atacando, o acusando, ele está ali muito aflito em casa, no momento de discussão, e a entidade ali, excitando a esposa para que ela pudesse produzir mais problema. Nesse momento, quando a coisa acaba um pouquinho, liga para ele um trabalhador da casa também, tendo o mesmo problema em casa, discussão com a mulher, entreveros, e aí ele pede auxílio a esse irmão Gumersindo, que olhe por ele, né? Então, a equipe que já estava na casa de Gumersindo auxiliando, vai também se dirige naquele momento para a casa do trabalhador que ligou pedindo ajuda. Então a equipe se dirige à casa do trabalhador espírita, dispersa aqueles obsessores, né? Acalma os ânimos do casal, e não só isso, monta a guarda na casa para que eles não retornem. Era um trabalhador sincero da seara do Cristo, merecia, né, pelo seu histórico de trabalho, aquele auxílio. Então, após esses fatos, né, é montada a reunião mediúnica no mundo espiritual, tá? Não foi a reunião mediúnica no mundo físico, embora tivesse presentes trabalhadores encarnados e desencarnados nessa reunião, né? Conduzida por Eurípides Bassanufo e a médium Malvina, desencarnada, tá? Então, o médium ele pode trabalhar tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, Gumersindo e esposa, naqueles tempos ali da Idade Média, os anões eram tidos como aberrações, né? E um desses seres ele foi levado pelo casal Gumersindo e sua esposa, né, como um souvenir quase, né? Foi levado para casa, foi colocado para trabalhar, foi maltratado durante muitos anos e depois de escravizado ele foi entregue, né, para ser queimado na Santa Inquisição. Então, além de ter uma vida sofrida de escravidão, de maltratos, ao final ele foi queimado. Então hoje ele voltava para vingar-se. E o casal de trabalhadores da entidade, né, estava sendo atacado por um bispo devasso, antigo bispo devasso da Igreja Católica, que fora denunciado por esse pai de família que era um trabalhador espírita. Ele era também um bispo da igreja, também devasso, mas naquele tempo quem entregava o outro, né, ganhava moedas da igreja, né, a Santa Inquisição. Então ele se deu esse prazer de entregar o outro para ganhar moedas, e o outro foi queimado na fogueira, e ele vinha hoje para se vingar, né? Nessa reunião, um grande número de
os seres inferiores se faziam presentes, séquitos, né, daqueles seres inferiores se faziam presentes, causando grande balbúrdia, mas aqueles seres que eram os antigos templários da Idade Média, aqueles guerreiros, que ajudavam ali a Igreja Católica, hoje, já regenerados, contêm um séquito de baderneiros com fluidos à semelhança de correntes. Então, esses fluidos envolviam as entidades e eram contidas. E ao final da comunicação, esse bispo ele foi hipnotizado da forma lupina para ir se recuperando pelos benefícios recebidos na instituição. Então, o mentor espiritual o hipnotizou para a forma lupina para que a partir daí ele fosse colhendo os benefícios, à medida que ele fosse colhendo os benefícios da casa espírita, ele fosse recuperando a sua forma natural. Agora a gente vai fazer a leitura dos tópicos e destacar, porque é um momento de estímulo à compra do livro, à leitura com vocês, às reflexões. Algumas coisas elas começam a ser apresentadas e já foi falado também anteriormente. Então, neste capítulo 13, as investigações procedem. Vai iniciar falando da zoantropia, que é quando o espírito ele adquire a forma de animal, mostrando Filomeno que isso é possível quando as mentes perversas elas recebem estes espíritos que são endividados e fazem com que eles adquiram esta forma. Isso é possível porque nós temos o intermediário entre o espírito e o corpo, que é o perispírito, e é ele que vai modelar a sua aparência exterior. Filomeno vai falar também, nesse capítulo nós temos a presença de Eurípides Barçanufo, que vai estar trazendo algumas das informações, e uma das que ele apresenta é a respeito do planejamento reencarnatório. Eu queria só fazer a leitura de uma frase que ele traz nesse capítulo, que diz assim: os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, ou seja, nós sabemos disso. Nós sabemos que o que estamos passando é decorrente das nossas ações pregressas de outra existência, mas também pode ser da atual. Outra coisa abordada por Eurípides Barçanufo é a respeito do trabalho e hora vazia. Olha o que Barçanufo nos coloca. O trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque estando sempre preocupado com as realizações em pauta, não se torna vítima da hora vazia, quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental, ou seja, nada de hora vazia, porque se não temos atividade a fazer, a nossa mente vai ficar passeando, muitas vezes com preocupações que não são nem tão grandes preocupações, mas nós damos um tamanho à preocupação que nós estamos vivendo. Fala também Barçanufo da reencarnação ou retorno para planetas inferiores. Ulisses já abordou a respeito disso, mas houve a promessa de Jesus, por exemplo, de estar recebendo espíritos que foram recambiados para o planeta Terra, que veio de ordem mais elevada, quando ele disse que estaria presente para os acolher. Sabemos dos egípcios, sabemos dos hindus, quando nós lembramos da construção daquelas pirâmides. Qual conhecimento tinham aquelas pessoas para fazer aquela construção naquela época? Só vindo de orbe mais adiantada. E já foi falado, a origem da pandemia está nas fontes mentais e morais do ser, nos indicando a necessidade dessa renovação moral a todo instante. O capítulo 14, ele é intitulado Planejamento e Visita Superior. É um lindo capítulo que Ismael chega para poder conversar com toda essa equipe que está. Eu chego a arrepiar de lembrar desse capítulo. É muito lindo. Vai para uma área na floresta amazônica,
Então a gente pode imaginar a beleza da paisagem que pôde absorver do ambiente. E Filomeno destaca no final do capítulo que após essa visita de Ismael, no dia seguinte, o nosso país estava diferente. Abrandou a violência, abrandou todas essas questões. É claro que depois volta, né? Mas ficou impregnado a presença de Ismael, que vem falando da necessidade de sintonia com a fonte do amor, falou do momento significativo da historiografia da humanidade e recomendando para que nós pudéssemos colaborar com a aceleração desse processo de transformação para o mundo de regeneração. E aí ele diz que esses são dias de purificação interior, período mais sério do que se pensa, e fala também dos crimes praticados pelas autoridades infelizes que se apropriaram do dinheiro público ao invés de reverter para as necessidades da pandemia. E aí ele finaliza dizendo que o importante é que os céus desceram à terra, minimizando as angústias habituais. Dando seguimento, capítulo 15, a cidade da justiça. O nome da cidade pode, por isso trouxe aí umas pinceladas anteriormente, a gente pode fazer uma ideia, mas é completamente diferente do que a gente imagina que seja justiça, né? Muitas vezes nós queremos brincar de ser deuses, né? E aí vamos ser um deusinho bem pequenininho, bem ruinzinho, nesse nosso querer, que a gente termina se atrapalhando, botando o carro na frente dos bois. Então, ele nos traz nesse capítulo assim a situação desta comunidade, desta cidade da justiça, de forma bastante dolorosa, da gente poder imaginar que nós ainda podemos desejar viver num local como aquele, né? Irmãos nossos ainda se permitirem vivenciar em uma cidade como aquela, em um local como aquele, de sofrimento, de dores terríveis. Então ele vai descrevendo pântano imenso, parte coberta por vegetação espessa e parte descoberta, onde flutuava uma espuma escura e putrefata, sons estranhos, relâmpagos, raios, trovões a todo momento, chuva, dor, gritos. Muito difícil de perceber situação igual onde nós possamos estar de alguma forma vivendo neste local. Ele descreve isso com muitos detalhes. E aí ele nos fala de caravanas espirituais misericordiosas, acolhendo aqueles arrependidos de forma sincera. Arrependidos de forma sincera. Porque aí ele chama a atenção desse grupo, cuidado com a sua misericórdia. Porque todos que estão aqui estão por opção própria. Nós queremos e vamos para lá, pelas nossas ações, pelos nossos desserviços, pelos nossos equívocos, não que são nossos. Infelizmente, muitos de nós ainda buscamos esses caminhos, não é? Então a gente achar que naquele momento, todos que estavam ali, não, eu quero sair daqui, me arrependo, estou arrependido, eu quero mudar, não quero fazer mais isso. Às vezes é somente, como a gente fala, da boca para fora. Isso não está interiorizado, não está realmente com a consciência desperta de que temos que sair daqui. Preciso dar a volta por cima, não levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é isso? Muitos ainda estão querendo continuar no chão empoeirado, não é verdade? Então ele chama a atenção daquele grupo para que tomassem cuidado com esse sentimento de misericórdia. Às vezes a gente está ajudando, fazendo
desserviço, porque não é aquilo que ele está querendo. Infelizmente, ainda não é aquilo que ele está querendo. Então, chamou a atenção de todos daquela caravana, dessa equipe, né? Equipes podiam ser vistas, socorristas com redes magnéticas que permitiam a retirada dos sofredores modificados que se imantavam as malhas, né? A rede, como a rede de pesca. Então essa rede era magnetizada. Então um imã, se eu botar o imã aqui nesse material, dessa espuminha aqui, ele vai atrair essa espuma? Não. Então vai botar, talvez até grude aqui um pouquinho, mas quando você levantar, vai ficar e o imã vem sem isso. Então essas redes dessa caravana eram magnetizadas com a coloração, coisa linda a descrição dessas equipes, né? De resgate daqueles que estavam ali, mas com esse sentimento real de que já não queriam mais estar ali. Não quero sair daqui, eu quero uma oportunidade diferente. Já estavam prontos para isso, não é? Prontos para isso, conscientes desta necessidade para si próprios. Então esses que estavam modificados interiormente, sinceramente, eles eram imantados magneticamente por essa rede, e aí eram retirados daquele lamaçal, daquele lodo, daquela situação deplorável que eles estavam vivendo. Mas muitos conseguiram se agarrar a essas redes, só que ela, quando vai subindo, aquilo não era real. O que é que acontecia? Eles voltavam de novo para onde estavam, porque a ligação deles ainda não estavam desperta para aquela realidade nova que estava sendo oferecida para eles. Então, com as leis divinas, não existe o plano, o engano, a enganação, não existe. Então tem que ser real, não é? As leis divinas, soberanas, tem que ter realmente um comprometimento enraizado, verdadeiro, verídico, para que eles pudessem ser. E muitos foram retirados daquele, porque ela seria transplantada, essa cidade, engenheiros, equipamentos especiais, né? O que ficaria, e toda essa turma ali estaria sendo removida, estaria sendo deslocada para um local, porque o planeta precisa caminhar, precisa crescer, não é? Então, por opção, tinha que ser realmente bastante real essa vontade, essa necessidade daquelas pessoas para serem resgatadas. E aí o que nós já falamos antes, né? Nesses momentos, várias celas com entidades assim terríveis, isoladas, mas nesse momento, por uma desordem mental nossa, essa atração se fortalece. Então essas entidades são convidadas pelo nosso desejo, pela nossa vibração mental, para essa situação, como que ela fosse dar assim uma reviravolta, uma bagunçada ainda maior, né? Então eles presenciaram isso, cada figura assim bem difícil, bem dura, ainda no processo de transformação, de modificação. Então, transplantarmos a cidade para a região do exílio, que receberá os maus. Não que esses que vieram, conforme Tânia falou, para essa experiência, deixariam de estar juntos de novo daqueles corações, né, que ele vivenciou. Não, mas eles passariam um momento para, como o João falou, sentir saudade, sentir, dar o valor, né, àquela vida que eles tinham, e voltar com mais força. Não é assim que normalmente acontece com a gente? Aí, dando seguimento, prossegue as providências. Se percebeu, aí eu gostaria de ler essa passagemzinha curta, se percebeu uma claridade bem suave no meio daquilo. Imagine um local terrível, né? As condições terríveis, uma claridade diáfana. A rainha Santa Isabel de Portugal, com um grupo espiritual, portando lanternas antigas e essas redes brilhantes, uma luminosidade avermelhada, e ela quase que
que levitando assim à frente do grupo, como se fosse uma fila indiana. É bonita essa passagem. Eu acho que eu vou ler sem o microfone. Vocês conseguem ouvir? Consegue. Consegue? E aí eu não vou zerar um. Então ela vai trazendo assim, ó: almas sofredoras. E parecia que quando ela ia, aquele grupo ficava constrangido em ver a forma como ela falava, o que ia acontecendo em relação àquela escuridão, aquela atmosfera terrível daquele local, as pessoas em sofrimento absurdos, né? E quantos ouviam debaixo daquela lama, daquela coisa toda, parecia que tinha um microfone. Fala assim, é bonita a descrição disso, como que estava ela falando de forma branda, mas isso ia saindo do solo, das entranhas daquela cidade, essas almas em busca desse socorro, dessa possibilidade de deixar aquilo dali, de sair daquilo dali. Almas sofredoras que buscais a redenção, vossas súplicas estão sendo ouvidas. A magnanimidade do Pai Celestial e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo chegam até vós, a fim de atenderem vossas necessidades de redenção. Sabeis porque vos encontrais nesse reduto de penitência e punição, escolhido por vós próprios. Senti-vos cansados e arrependidos, compreendendo as ilusões do corpo frágil e putrescível ante o espírito viciado e rebelde. Vimos buscar-vos sob a ternura da nossa Mãe Santíssima, a Senhora dos Anjos, que se compadeceu das vossas dores. Esta é uma oportunidade última que não deve ser desconsiderada, pois que logo mais uma chuva de mais rudes sofrimentos cairá sobre vós na grande mudança para outras paisagens mais primitivas. O Pai todo misericórdia não deseja o aniquilamento dos maus, porém o desaparecimento do mal que ainda reside em nós. E ela vai terminar: recomeçai pensando em Jesus, no seu calvário e sua dedicação total a nós, sofrendo sem motivo, somente para que pudéssemos compreender que a evolução é inevitável e a dor é um dos seus instrumentos. Dai-vos a vós mesmos outra oportunidade. A grande noite que se arrasta com pesadelos já se dilui ao nascer de um novo dia, o da redenção. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais forças de libertar-vos das rudes paixões destrutivas que permanecem asfixiando-vos nos seus tenazes. Agora é um momento muito desejado. Vinde pensando na libertação a fim de seguirdes o rumo da felicidade. Jesus vos espera e nós também. Imaginemos esta rainha da caridade fazendo este apelo, este convite, como sendo o último, para que aqueles que ali já se encontravam nas condições de ouvir, entender, desejar, seguir aquele convite, a possibilidade como sendo última. E aí nós podemos fazer esta viagem interior nas nossas vidas, já no avançar da nossa caminhada, porque talvez possamos retornar amanhã. Será que nós estamos dando esses ouvidos ou essa atenção para os chamados dos benfeitores espirituais, para a nossa realidade, para o nosso compromisso nessa construção desse reino de Deus aqui na terra? Fica a pergunta para todos nós. Nesse capítulo 17, chamado Iluminação de Consciências, mais uma vez, uma reunião mediúnica na instituição, muito interessante. Então, após a visita que os benfeitores fizeram na Cidade da Justiça, que foi aqui citada, outros grupamentos inferiores, essa visita ecoou em outros grupamentos inferiores, né, que passaram a agredir a instituição, causando balbúrdia,
atacando seus trabalhadores na sua honra, né? Não causou uma grande consequência. Aí a instituição programou essa reunião mediúnica para trazer justamente aqueles que estavam liderando. Então, aquele bispo que nós falamos aqui, que era um bispo devasso, né? Ele pregava a tese nadaísta. O que é isso? Ele pregava que depois da morte existia o nada, mesmo ele sendo espírito e constatando a sobrevivência do espírito sobre o corpo. Ele dizia o quê? Isso aqui é uma projeção momentânea do pensamento. Após a morte, o pensamento, a consciência se projeta para fora e aos poucos ela vai se desfazendo até virar o nada. Então ele pregava o prazer e o ódio, porque não tinha nada, vai acabar tudo, vai virar nada. Então ele pregava isso para justificar para si mesmo os seus atos. Então naquele momento ele focava os seus ataques no presidente da instituição. Mas ali, aquela entidade era tão trevosa que uma surpresa estava ali guardada para eles ao final dessa reunião mediúnica. Depois dele travar um intenso diálogo com o benfeitor, trazendo os seus argumentos, e o benfeitor contra-argumentando com os argumentos do bem, uma luz desceu e a sublime Senhora de Nazaré, a Mãe Santíssima, se faz presente para dialogar com ele. Mas sabe a quem foi que ele se quedou e se entregou? Esses seres maravilhosos que Deus nos deu para nos acompanhar na terra. A sua querida mãe. E quando a sua mãe se faz presente, que ele já estava ali a meio caminho andado, que ele se rende e se entrega ao choro, né? Concomitantemente, na médium Amália, se incorpora o Sponovitch, aquele outro ser, né? E da mesma forma, ao final do diálogo, a sua mãezinha querida também se faz presente e mais uma vez ele se rende. Porque o amor de mãe arromba as portas do céu, né? Como diz Chico Xavier, né? Então são as mãezinhas que estão ali sofrendo durante séculos a fio, mas velando aqueles filhos que estão no caminho do erro, mas nunca desistem, estão sempre ali até o momento desse encontro e que o seu filho retorna ao caminho do bem. E o capítulo 18, ele fala de uma movimentação bem coordenada. Esse capítulo é interessantíssimo. Ele fala da transferência da cidade da justiça para outra dimensão. Toda a cidade da justiça. Pensa em uma cidade, não é uma comunidade, não é uma cidade extensa. Toda a cidade foi removida pelos engenheiros espirituais por um processo de concentração de neoplasma. Eles criam os equipamentos, as ruas, as alavancas e removeram toda uma cidade para ser transferida para um planeta inferior aqui mesmo no sistema solar. Então, uma constituição física do astro, desse astro, é similar ao da Terra alguns bilhões de anos atrás. Então aquele planeta ainda áspero, ainda com aqueles gases venenosos, com aqueles vulcões, com aquela característica de névoa cobrindo todo o planeta, como o João citou. Então eles foram transferidos para o planeta nessa fase ainda. Então lá, aprendimento de engenharia, condensação de neoplasma para formas palpáveis. Foi assim que eles planejaram e executaram. Milhares de espíritos generosos contribuíram na formação da habitabilidade do novo mundo. Olha aí a misericórdia divina. Esse novo mundo, bilhões de anos atrás da Terra, eles não foram simplesmente largados, jogados lá. A misericórdia divina atuou. Então milhares de espíritos foram lá contribuir para que aquela atmosfera se fizesse mais amena, os fluxos daquele planeta se fizessem mais amenos, para poder receber esses nossos irmãos. Ao retornar, depois dessa incursão, o benfeitor encontra a instituição novamente sob novo ataque aos residentes, né? E a sala de conferência se transforma em hospital, um verdadeiro hospital de guerra. Então, ele cita que na cidade, em foco, existiam abençoados espiritistas dos tempos heróicos, deixando bons traços do espiritismo naquela cidade. A psicosfera da cidade naquele momento se encontrava muito carregada de vibrações doentias, depressões, exaltação e revolta interior, por conta da pandemia. A revolta das pessoas sem entender os motivos, as perdas, as doenças, então a atmosfera se encontrava carregada.
E aí ele fala uma coisa muito importante: o núcleo espírita é e deverá ser sempre reduto de socorro e emergência. Então, essa reunião especial do mundo espiritual, com integrantes da instituição em desdobramento, quando Eurípides, mais uma vez, dialoga com esses justiceiros. Então, aí é um resumão geral desse capítulo 18. Já estamos chegando à reta final do nosso livro, são 20 capítulos. Então, agora, esse penúltimo capítulo, Manuel Filomeno de Miranda intitula A Linha de Frente, e ele diz que a linha de frente somos todos nós, que estamos diariamente neste trabalho para poder enfrentar as pandemias morais que a humanidade, por certo, ainda atravessa. Aí ele traz uma referência, de que a doutrina é vista por entidades abomináveis como inimiga, por isso que nós precisamos cada vez mais buscar este vínculo com a oração, para que mantenhamos mais a nossa mente em equilíbrio e não em desalinho. Fala também que homens e mulheres perderam o respeito a si, à humanidade, a Deus e, em consequência, ao Espírito imortal, e faz a convocação para que nós, os trabalhadores sinceros, tenhamos cuidado com a maledicência, o quanto ainda nos utilizamos da palavra para poder denegrir a imagem do outro, muitas vezes aquele que ocupa uma posição, por exemplo, que nós gostaríamos de ocupar. Cuidado com o amor próprio, cuidado com o egoísmo. Isso nos lembra Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 11, no item 11, quando ele vai tratar do egoísmo, ele inicia dizendo: chaga da humanidade que impede o progresso moral. Ou seja, é uma ferida que todos nós precisamos cuidar para poder melhorar essa psicosfera em que vivemos. E aí nos dá uma recomendação, que é indispensável a simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação no serviço e alegria na obra do Senhor. E convoca os filhos da luz para que esse sol do amor possa diminuir as sombras do egoísmo. E por fim, no último capítulo, nós temos algumas informações que nos são trazidas. Aos espiritistas, é uma expressão que Filomeno vem usando no decorrer do livro. Nós deveremos buscar o combate às más inclinações. Allan Kardec também faz essa abordagem no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações e pela transformação moral. Então, combate à sombra, aos delírios morais, a compreensão que devemos ter do alto significado das reuniões mediúnicas e que este é o pior momento da grande transição, que precisamos buscar o entendimento da dor e a maneira de se libertar. Então, por que estamos passando por momentos difíceis, desafiadores, de angústias? Então, nessa compreensão, já estamos dando o primeiro passo para a nossa libertação. E não se permitir a perda do tempo útil com frivolidades e disputas egóicas. Então, é dessa maneira que Filomeno finaliza este livro, um livro que é um desvendar do mundo espiritual para este momento que nós ainda estamos vivenciando, porque a pandemia não acabou. Nós estamos vendo, inclusive, em Salvador, aumento dos leitos de UTI de criança. Então, isso significa o quê? Que tem algo que continua rondando e que isso é um alerta para nós. Um alerta que há necessidade
não somente de todos esses cuidados, mas de algo que vem, que é interno a nós. Então nós vamos agora passar para as perguntas que já chegaram aqui e depois para o encerramento. Como espíritos impuros conseguem assediar, a pessoa botou aqui a Divaldo, eu fico imaginando como eles conseguem passar pela luz da Divaldo. As pessoas todas que estamos encarnadas na Terra, ainda trazemos vínculos nossas sombras do mundo espiritual e outras encarnações. Então, aqui na Terra, encarnados, estamos todos ainda suscetíveis desses ataques. Somente o Cristo não foi possível ser assediado pelos espíritos das sombras, porque o Cristo estava numa dimensão completamente diferenciada. E a gente fica imaginando quanto foi para Jesus sacrificial descer das esferas luminosas para revestir-se de um corpo material e de viver entre nós. Mas ele era inacessível. Todos nós outros podemos sofrer agressões, assédios, dificuldades. Divaldo, Chico Xavier, os grandes médiuns, os grandes vultos da humanidade ainda estão, quando ainda estão sintonizados ou necessitados de progredir através dessa matéria, podem ser atingidos por entidades infelizes, podem ser tentados prejudicar na tarefa deles. Claro que esses seres que se iluminaram, que avançaram mais rapidamente na evolução, têm mais resistência do que nós. Tem muito maior resistência do que nós. E o mundo espiritual negativo nem permite que nós possamos sofrer agressões de espíritos muito perversos e com técnicas de agressão muito maiores, porque nós não teríamos capacidade de suportar determinadas agressões devido à nossa condição ainda de imperfeição. Mas as almas, os espíritos do mal assediaram Judas e levaram ao pensamento equivocado de construir uma outra realidade. Judas amava Jesus, mas ele acreditava na política do mundo, ele acreditava na possibilidade de fora das transformações morais, fora do amor, resolver-se aquela situação. Então, quem está aqui na Terra, reencarnado e precisa de reencarnar, pode sofrer agressões. O mundo espiritual não permite que essas agressões se intensifiquem além da necessidade e da nossa capacidade de resistir. Então, não se surpreendam que outros que estão na dianteira possam sofrer agressões espirituais. Chegou uma perguntinha aqui que a gente vai querer fazer um bate-volta. As consequências da invigilância e indisciplina de muitos médiuns nesse momento de transição, onde o mundo espiritual superior espera contar com esses indivíduos. Entendeu? As consequências da invigilância e
disciplina de muitos médiuns. Aí eu vou estender. De muitos de nós. Não só os médiuns. Tá certo? As consequências da nossa invigilância, das nossas indisciplinas, nesse momento de transição, onde o mundo espiritual, os benfeitores espirituais, o governador da nossa terra, Jesus, espera contar com nós. Espera contar com a nossa mudança, com a nossa transformação. O que é que podemos estar guardando se nós continuarmos com a nossa invigilância, com a nossa indisciplina? Perder talvez a oportunidade única da nossa vida. Como se a gente estivesse num ponto de ônibus, passa um coletivo, tem alguns assentos ainda vazios, com total condições da gente poder pegar esse coletivo, sentar, fazer a nossa viagem de forma tranquila, apreciando a paisagem. Por indisciplina, por invigilância, nós não pegamos esse coletivo. Vamos aguardar o próximo. E neste aguardar o próximo, talvez a gente encontre algumas chuvas, alguns ladrões, o frio, o calor, situações adversas, ruins, desagradáveis, para depois talvez aparecer um coletivo muito mais tarde, nos deixando naquele sofrimento. Este coletivo vinha cheio, antes tinha aqueles banquinhos ali vazios, que a gente podia estar sentadinho, apreciando ainda, na ordem, na tranquilidade, na paz. Cheio, ou talvez a gente ainda tenha que ir pendurado pela misericórdia divina. Olha, ficou preso por um fiozinho, mas vamos, não é? Então está aí, gente, o convite do benfeitor aqui, Manuel Filomeno Miranda, com relação a esta obra, da gente procurar ser vigilante, procurar ser disciplinado. Foi maravilhosa a colocação aqui desse irmão, dessa irmã, para que a gente não perca esta oportunidade, conforme falou a nossa rainha benfeitora, né, da caridade, que amando da Mãe Santíssima, indo resgatar, e quem sabe, nesta oportunidade, por certo, esse benfeitor trazendo essa realidade para que a gente esteja imantados nessas redes e podermos seguir dentro do coletivo, sentadinho, com paz, com tranquilidade, para, em chegando lá, estarmos abertos aos novos propósitos, novos objetivos, novos desafios que estes benfeitores estarão nos dando, nos possibilitando, para a gente continuar a subida na nossa escada evolutiva, na nossa escalada evolutiva. Então, o convite está feito a todos para que a gente não perca esta oportunidade. Começar amanhã é tarde, começar agora é necessário, se faz necessário, que a gente tenha nessa obra a oportunidade de conhecer a fundo essas realidades mostradas nesta grande mudança, porque estamos vivenciando. Quando a gente chegou no início, assim vai ser 100 anos, 50, 200, 300, 400, 500, na brincadeira que a gente fez, nós não sabemos, mas o que nós precisamos saber é como está sendo a nossa vigilância, a nossa disciplina frente a esta mudança. Estamos nos preparando realmente para isso acontecer? Estamos sendo esses instrumentos na mão dos benfeitores espirituais
para fazer com que esta mudança ocorra de forma serena, da melhor forma possível. Fica o questionamento aí para todos. A gente gostaria de João, vai fazer o sorteio depois comigo aqui. Nós pedimos, Edson, o livro de frequência que nós assinamos. Qual é o primeiro e o último número? Acho que é 91. Foi até o número 91, acho. João vai escolher o número. Número 40. Quem foi o que assinou o número 40? Vilma de Oliveira. Vilma de Oliveira. Pode vir receber, Vilma. Presente. Autografado. Presente nosso. Da equipe. Bom proveito. Autografado da equipe. Olha, tá vendo? Ela disse mentalizou que ia ganhar. Esse autografado pela equipe. Não foi não. Pede para autografar pela equipe, ó, todo. Esse livro representa a todos os demais. Eu tenho certeza que vão comprar o livro no momento. Vai. O nosso seminário está na fase terminal, na fase da despedida. Nós gostaríamos de tentar com vocês uma experiência de meditação, recolhermos, buscar o nosso mundo interior, as bolsas se puderem ficar numa cadeira melhor, as mãos livres, cadeira ao lado. Tentar visualizar esse mundo feliz do amanhã, trazê-lo para o aqui e agora das nossas almas. Nós estaremos lá. Vamos mentalizar como serão as paisagens, os bosques, as flores. Vamos imaginar um campo florido, vamos imaginar o canto dos pássaros nesse bosque florido, os caminhos, como serão a paisagem celeste, as nuvens, como será o brilho do sol, como será a harmonia vibratória do planeta, as ondas de pensamentos felizes que invadirão a nossa mente e o nosso coração. Como será que serão feitas as preces? Como é que o nosso coração endereçará ao divino o seu agradecimento? E como estará a presença do divino em nós? Quantas alegrias! Teremos lembranças de
pessoas queridas que já estão no mundo espiritual, mas essas pessoas estarão felizes, estarão colaborando numa outra dimensão. Imaginemos uma terra harmonizada e feliz. As pessoas sorridentes, as pessoas amenas umas com as outras. Imaginemos as crianças felizes nas escolas, em todo lugar. Façamos uma representação mental de como será a arte, como será a música, como estará o nosso coração. E digamos ao Senhor da vida, com todo o nosso sentimento: Pai de infinita misericórdia, nós somos imensamente gratos por ter nos criado. Somos imensamente gratos, Senhor, pela alegria da vida, pela oportunidade de conviver, de sorrir, de amar. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da sua misericórdia. Te agradecemos pelas dádivas. Te agradecemos pelo sol que brilha. Te agradecemos pelo rio que nasce e pelo rio que desce montanha abaixo e vai ainda na correnteza do Planalto, na busca do mar. Como será, Senhor, a vida animal? Como será os amigos animais na nossa própria vida? Como estarão eles? Serão felizes como nós? Caminharão conosco? Nós os maltrataremos? Jamais. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo mundo de regeneração que nós estamos ajudando a construir. Que na sua infinita bondade, Senhor, o nosso coração esteja sempre em festa para louvar-te, para agradecer-te, para demonstrar o nosso imenso afeto pela sua grandeza, pela sua misericórdia. Em nome de Deus, em nome dos bons Espíritos, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa fonte maior de inspiração, nós encerramos essa nossa atividade com votos de muita paz para todos. Que Deus seja louvado. Primeira pergunta aqui é o seguinte: podemos marcar alguma coisa com o projeto Filomeno de Miranda do Paparuano? Eu não ouvi. E vocês estarão aqui, que eles se lembram, viu? Foi matéria. Depende. Bem, vamos chamar. A grande maioria está. Agora nós vamos chamar o cantor. Quem é o cidadão que canta, né? O cantor. Né? O cantor disse que vê se está encarnado para mim, viu? Vai ver.
Alimentamos o espírito, agora vamos alimentar a matéria. Nós temos o almoço ali, gente, direitinho, enquanto a música. Quem não assinou o livro é de vital importância, por favor, que assim. E no próximo final de semana vamos ter no rumo do mundo de regeneração, na casa Cristo Pai de Caridade. Quem se interessar, vamos ter aí uma boa quantidade para a gente vender, disponibilizar. Tem mais alguns ali, ajude a casa, quem quiser comprar, tem Evangelho, tem outras obras interessantes. E agradecemos aqui a nobreza desses companheiros que deixaram o seu domingo, né? Família, domingo chuvoso, para estar aqui conosco, nos trazendo, nos brindando com essa extraordinária manhã de esclarecimento, de consolo, né? E de fraternidade profunda. Parabéns, que Jesus continue abençoando Joana, Divaldo, a vocês da nação, do projeto. E eu fico muito feliz poder beber nessa fonte continuadamente. Uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, Salvador, Zé de Luz, né? Irmão Ramon, Recanto de Luz, Valença, e o Edson de Feira de Santana, e demais companheiros que aqui se encontram da nossa São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, e assim sucessivamente. Sintam-se todos fraternalmente abraçados. Agradecer ao nosso grupo, à nossa casa, aos trabalhadores, componentes da nossa casa, e sem eles também nós não estaríamos aqui. O abraço fraterno, o reconhecimento e o carinho pela luta, pela firmeza nesta travessia. Ok? Então, muita paz, um bom almoço. Se vocês quiserem deixar, não gostou da nossa irmã Tânia, o nosso irmão ali, se quiserem, Amorim, deixar o seu abraço, está aí um momento, viu?